Pode ser que você já tenha tentado inúmeras formas e métodos diferentes para melhorar a sua produtividade. E muito provavelmente nenhum deles funcionaram para você. E não tem nada de errado com você. É que, na realidade, esse conceito de produtividade, ele está muito relacionado a estar em movimento o tempo todo, a estar fazendo coisas o tempo todo, a estar ocupada o tempo todo, a ter uma agenda muito atribulada. E ao conceito de que você precisa fazer tudo igual todos os dias. Isso é constância, isso é ser produtiva, isso é conseguir concluir as coisas que você precisa, prosperar na vida, ganhar dinheiro e construir patrimônio. Você já deve estar cansada de escutar essas historinhas, né? Mas eu preciso te dizer que enquanto você continuar tentando fazer tudo igual todos os dias em nome dessa tal produtividade, dessa alta performance, você vai continuar se frustrando e vai continuar se denominando como uma procrastinadora. Sabe por quê, bonita? Porque assim como eu, a gente tem um ciclo interno, tem fases, tem ritmos que são completamente diferentes ao longo do mês. E esses ritmos, eles têm potências e ele tem desafios. Quando eu consigo entender como é que o meu corpo funciona, qual é o meu ritmo, que é diferente do seu que me assiste, quais são as minhas necessidades de nutrição, de ação, de estratégia, de me colocar no mundo para que eu realize as coisas que são importantes para mim, eu começo a produzir de um jeito muito mais leve e começo a ter resultados muito mais grandiosos e sustentáveis. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nessa aula de hoje. Olá, maravilhosa! Eu sou a Naitri Brant, eu sou especialista em finanças e produtividade para mulheres, né? Então, se por acaso você tem um problema em procrastinar as coisas que são importantes para você, você está no vídeo certo. Abra esse coração, desconstrói tudo que você conhece sobre produtividade e me acompanhe aqui para você entender como é que você pode usar os seus ciclos, o seu próprio ritmo, as suas potências, as suas qualidades para construir uma agenda que é muito mais eficaz, muito mais efetiva, que vai te gerar muito mais resultados e de um jeito muito mais leve. O que eu quero te contar é que existe uma forma de produzir onde a gente divide o nosso ciclo em 4 fases. Ou seja, se por acaso você já olhou para o céu, você já acompanhou a lua, você sabe que existem 4 fases lunares. A lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente. E que cada uma delas ficam em média 7 dias no céu. Não, isso não é uma maluquice. Não pula esse vídeo. Me dá uma chance de te explicar uma forma de produzir que vai ser muito mais fácil para você, muito mais interessante, muito mais acolhedora, onde você vai conseguir resultados de um jeito muito mais leve. Eu vou te ensinar a usar os ciclos lunares para produzir de um jeito muito mais leve e alcançar muito mais resultado, usando a analogia de uma árvore. Então, eu quero que você me acompanhe. Se a minha raiz é forte, eu não consigo me movimentar através da raiz. Ó, eu posso movimentar o tronco, mas os meus pés não saem do chão. Então, se é uma raiz forte, essa é uma fase que não tem muito movimento, onde os meus movimentos estão mais limitados, onde eu não vou ter tanta energia para produzir. Olha, eu estou fincada no chão, eu estou enraizada no chão. Tenho uma necessidade maior de dormir, vou ter uma necessidade maior de me alimentar de comidas que são mais quentinhas, às vezes picante, com mais gordura, para que isso mantenha o meu calor interno. Eu também, lá debaixo da terra, eu estou num espaço silencioso. Essa fase me exige isso, ela exige que eu tenha mais silêncio. Então, vou ter necessidade, às vezes, de ficar mais fechadinha no meu quarto, ter menos contato com as pessoas, querer ser menos vista, né? Exatamente por isso, eu vou querer ficar, às vezes, mais à vontade, usando roupas mais largas. Talvez eu não vou querer colocar acessórios, ou me maquiar, ou me aprontar para fazer as coisas. Pode ser que eu opte por roupas mais escuras. Eu sinto, às vezes, necessidade, se eu tiver cólica, de aquecer a região do meu útero, aquecer os pés e as mãos. Isso tudo representa, olha só, a raiz de uma árvore. E, ao mesmo tempo, eu preciso entender que essa fase da lua nova, ela é considerada uma fase de luto. Por que uma fase de luto? Porque é vida e morte na mesma fase. Aqui, na lua nova, eu plantei uma sementinha, vai crescer, crescer, crescer e virar uma árvore gigante, dar frutos e flores. Depois ela vai começar a secar, os frutos vão cair, as flores vão cair, ela vai secando, ó,
pensa aí no outono, até ela chegar seca no inverno, morte, para fazer o quê? Para fertilizar esse solo e começar o ciclo todo de novo. Exatamente por isso que a gente fala que o arquétipo que está associado a esta fase da lua nova é o arquétipo da anciã, da sábia. Por quê? Porque ela já viu tudo o que aconteceu, ela já tem todas as respostas, ela já sabe exatamente o que fazer em todas as fasezinhas e ela volta para o mesmo lugar, porque ela percorreu todas elas. Quando a gente pensa nos mitos antigos, nas tribos, né, nas histórias que a gente escutou, sempre tinha a história de uma sábia ou de um sábio, de um ancião, de uma anciã, que eram as pessoas mais velhas daquele local, que eram as detentoras da sabedoria. E por que elas são as detentoras da sabedoria? Exatamente porque elas passaram por todas as fases da vida. Então elas têm uma capacidade muito grande de analisar. Tá fazendo sentido? Por isso que a gente fala que nessa fase, ela é uma fase de introspecção, ela é uma fase de silêncio, ela é uma fase de menos movimento físico, ela é uma fase onde eu tenho todas as respostas dentro de mim mesma, desde que eu aprenda a silenciar. Só que você, bonita, insiste em ficar presa na fase da guerreira. É exatamente por isso que você fica exaurida, sem energia e só procrastina. E o pior, você está procrastinando coisas que são importantíssimas para você. Há 10 anos atrás, eu comecei a estudar sobre os ciclos femininos e sobre os ciclos lunares. E entender como é que eles agiam nos nossos corpinhos, como é que eles agiam nos nossos desejos, nas nossas emoções, na nossa força física, na nossa força criativa. E eu mapeei todas essas características pensando nos negócios. Então, eu construí uma mandala da produtividade, né, que é conhecida como mandala 4x4, onde eu ensino exatamente qual é a melhor fase para executar cada tarefa dentro do seu negócio. E se você já passou por um monte de experiência e mesmo assim não conseguiu produzir com leveza os resultados que você tanto deseja, eu te convido a clicar no link abaixo e acessar esta aula onde eu estou te ensinando a fazer a mandala. É uma ferramenta potente, poderosa, que vai ficar na sua frente para que você visualize quais são as atividades que deveriam ser feitas dentro de cada fase. E depois você vai dividir a sua agenda dentro desta mandala, colocando aquelas atividades que são mais coerentes com cada fase do seu ciclo. E é óbvio que tem algumas tarefas que você vai ter que fazer todos os dias, como, por exemplo, vender. Só que você vai entender que tem duas fases do seu ciclo onde a sua energia está de expansão, onde você vai vender com muito mais facilidade, que seriam luas crescentes e lua cheia. E existem outras fases onde a sua energia vai estar diminuindo. Mas quando você tem esta sabedoria, o que você vai fazer? Processos de nutrição, artimanhas, né? Vai usar aí de técnicas para que você eleve a sua vibração e a sua energia para que você consiga executar aquilo que precisa ser feito dentro daquele ciclo, ainda que não seja facinho. Só que você vai ganhar qualidade de vida, você vai ganhar tempo, você vai ganhar energia, você vai ganhar dinheiro com muito mais leveza. Então, se esse chamado faz sentido para você, clica no link aqui embaixo que eu tô te esperando na nossa aula da Mandala 4x4.